Desse momento, sobre a mesa, uma submetralhadora, munição, coletes da Polícia Rodoviária Federal e lá no cantinho uma aranha que eu falei, que é o bloqueador de rastreador de veículos. Jota Júnior agora com a gente, acredito que esteja tudo certo. Jota, boa tarde, meu irmão, conta tudo pra nós. Boa tarde, Nader, e a todos que acompanham o nosso Balanço Geral no dia de hoje, nesta quarta-feira. E é bem isso que você acabou explicando. Nós estamos acompanhando a entrega nesse momento dos materiais que foram apreendidos em uma operação da Polícia Militar nessas últimas horas aqui na região de Maringá, onde entre os detidos há sim um policial militar, um cabo que estava na ativa e que, pelo que a polícia apurou até agora, tem envolvimento direto nessas ações, supostamente dos piratas do asfalto aqui na região noroeste do estado do Paraná. Essa história ou essa operação teve início quando a polícia recebeu informações de que uma carga de produtos oriundos do Paraguai havia sido roubado em uma ação bastante ousada em uma das rodovias aqui da região. Bandidos fortemente armados teriam rendido o caminhoneiro que seguia pelas estradas na região ali próxima a Colorado, Astorga. Foram alguns tiros efetuados e esse homem rendido. A mercadoria que estava sendo transportada no caminhão, que seriam produtos do Paraguai, possivelmente contrabandeados, foi toda levada. O detalhe é que parte dessa carga era monitorada. E aí, então, o denunciante acabou repassando para os policiais a localização apontada pelo rastreamento. Chegaram a uma casa que fica na rua Nilo Cairo, no Jardim Alvorada, aqui em Maringá, onde apreenderam, então, tudo que está aqui, que são os coletes da Polícia Rodoviária Federal, boné, essa submetralhadora e também os bloqueadores de sinal de GPS. E depois continuaram o trabalho. Veio outra localização para os policiais. Essa chamou a atenção e exigiu um pouco mais de cuidado da polícia, porque o endereço era em um colégio aqui da cidade, em uma residência onde morava um policial militar. Lá eles estiveram e encontraram parte da mercadoria roubada no carro dele, que estava guardado na casa. Então o policial foi detido em flagrante com boa parte dessa mercadoria. O caso se desenrolou ao longo de toda essa manhã e quando agora, então, no finalzinho da manhã, durante a madrugada da manhã, desenrolou no finalzinho da manhã, está sendo apresentado nesse momento a ocorrência aqui na delegacia. O policial aqui já está, como eu disse, é um cabo da ativa, que atuava na Companhia de Colorado, aqui na região noroeste do estado, na patrulha rural. Ele vai ser ouvido pelo delegado que estava de plantão nessas últimas horas para poder prestar esclarecimento. Já está acompanhado de 2 advogados nesse depoimento. E aqui a Polícia Militar, então, apresentando toda essa mercadoria, viu, Nader? Fazendo, mas eu acho... Jota, eu estou acompanhando aqui o que você está me falando e estou abrindo o nosso site henriquevaz.com.br, onde já há informações dessa ação da polícia. A Polícia Militar ainda não se manifestou. A gente está vendo que está sendo colocado nesse momento. Uma pergunta que eu queria fazer. Policiais do 4º Batalhão trabalharam, Jota, nessa ação? Ou a Corregedoria da Polícia Militar? Eu estou vendo que o Tenente Ulisses já está ali, junto com os outros companheiros de imprensa também. Vai ser uma entrevista coletiva ou eles já vão poder falar conosco? Por exemplo, o Tenente Ulisses, a gente já pode ouvi-lo. Já foi apurado, não representa o trabalho da Polícia Militar. Já vamos ouvir o tenente, Nader. O delegado, onde ele foi apresentado, o primeiro enquadramento seria por receptação. Então, tudo aí vai depender agora também, outros enquadramentos, vai depender das investigações que vão se seguir, uma vez que com ele foi encontrado o produto material de um roubo que aconteceu. Essa situação ela iniciou-se no início da madrugada, por volta de 1h da manhã, e está sendo aí finalizada agora nesse horário. Seria um roubo de uma carga de produtos eletrônicos, tenente? Isso, e esse é um problema também, porque nós temos na Polícia Militar acompanhados registros de ocorrência nesse sentido. Mas nós temos poucos registros desse roubo de carga e ação dos piratas do asfalto, uma vez que eles se aproveitam da situação. Muitas vezes que essa carga é oriunda de contrabando e a vítima do roubo acaba não comunicando o roubo à Polícia Militar. Então nós temos vários registros de testemunha que presenciam muitas vezes uma situação de roubo, mas nós não temos o registro em boletim de ocorrência, justamente porque ali existe, no caso as vítimas, elas acabam não comunicando o roubo, uma vez que também o produto é oriundo de contrabando. Daí a dificuldade de chegar até os autores, a essas quadrilhas que operam como pirata do asfalto. Quer dizer, seria uma carga ilegal, né, teoricamente ali, né? Sim, em princípio é uma carga ilegal, oriunda de contrabando, tanto é que ela já foi levada agora para a Receita Federal, onde vai ficar lá apreendida.
E o material apreendido com essas pessoas, ou pela Polícia Militar, mostra que eles eram bem articulados nessa prática, né? Essas quadrilhas, elas são bem articuladas, são bem estruturadas, vocês podem ver pelo equipamento que eles carregam consigo. Nós temos ali consigo a capa de coletes, tentando simular que eram agentes da Polícia Rodoviária Federal, tem boné da Polícia Rodoviária Federal, armamento pesado, com um calibre ali 9 milímetros, então é um armamento aí que oferece um poder de letalidade, um poder de fogo muito alto, justamente para intimidar, para chegar aí ameaçando e colocando medo nas pessoas. Então, daí você vê a intenção desses criminosos em não ter nenhum tipo de escrúpulos numa ação dessa. Então, eles vão ali para fazer ali a situação, cometer o crime de roubo deles, e com toda a preparação e planejamento necessário para que isso seja efetuado. Vocês que fazem parte do comando da Polícia Militar do 4º Batalhão, já conversaram com esse cabo? Ele já deu algum tipo de explicação ou isso vai ser feito agora? Num primeiro momento ele vai dar o seu depoimento ao delegado. As declarações dele, praticamente, ele só fala que ele se reserva o direito de ficar calado até o momento. Então, agora ele está sendo acompanhado pelo delegado e está sendo acompanhado pelos seus advogados, e aí ele vai prestar aí as suas justificações à justiça. Além dele, tenente, mais alguém foi preso? Outros investigados também? Num primeiro momento, o único encaminhado foi esse policial militar. E nós esperamos aí, com o decorrer do tempo e com tudo que foi levantado, até porque ainda existem algumas informações que estão sendo melhor apuradas para chegar às outras pessoas, porque, segundo a testemunha, haviam 4 pessoas envolvidas nesse roubo. A situação dele é de receptação a princípio? Num primeiro momento, o enquadramento dele, receptação. Agora, como que vocês chegaram até ele, tenente? Essa situação, nós chegamos a ele através de uma denúncia. A pessoa informou que havia ali um material que era produto de roubo e esse material estava sendo rastreado. A partir desse rastreamento, chegamos até o local e chegamos até esse policial. Esses coletes e o armamento estava com o policial também? E o armamento pertence à corporação ou não, tenente? Todo esse material foram apreendidos em 2 locais. Então, o produto de roubo foi apreendido em um local, o armamento num segundo local. O que coloca o policial como receptação é que ele estava de posse do produto do roubo. Então, tanto é que quando a polícia encontrou esse material, não havia ainda nem a queixa do roubo. E depois, provavelmente, as vítimas provavelmente estavam aí numa situação, muitas vezes ali amarrados ou numa outra situação que nós não sabemos até o momento, conseguiram depois informar que tinham sido roubadas. E aí sim, nós entendemos uma coisa conectou com a outra. Tínhamos o material que era produto de roubo, mas ainda não tinha vítima. E aí, com essa informação, foi fechado a situação. E esse policial há muito tempo na corporação? É um policial aí que provavelmente tem mais de 10 anos lá na polícia. Enfim, ele vai responder na justiça comum pelo crime, vai responder na justiça militar e vai responder administrativamente. Então, agora os desdobramentos, tudo vai ser conforme o preceito a questão legal. E todo o seu direito de defesa, direito de ampla defesa vai ser ofertado a ele, mas para nós aí chegar a uma situação dessa é triste para a Polícia Militar ver que um policial nosso está envolvido numa situação dessa, mas a Polícia Militar está trabalhando mesmo que tem que cortar na própria carne. A entrevista do Tenente Ulisses, está vendo imagens nesse momento que mostram o material apreendido. E aí eu quero aproveitar que o Jota está lá com o Tenente Ulisses e eu quero, já de antemão, trazer as imagens que mostram uma ação que aconteceu dos Piratas do Asfalto, onde um ônibus com sacoleiros foi alvo de disparos de arma de fogo. Vários tiros foram dados contra a lataria desse veículo. E aí a minha pergunta, será que essa quadrilha que se passava por policiais rodoviários, está aí o ônibus, ó. O ônibus teve vários disparos no vidro, disparos na lataria, para fazer com que o motorista parasse, para que os criminosos pudessem agir. O tenente disse que nesse primeiro momento o policial militar está sendo autuado por receptação. Mas a minha pergunta ao tenente, diante daquelas 2 aranhas, daqueles 2 aparelhos, para você que não acompanhou anteriormente, eu falei agora há pouco. Na mesa ali haviam 2 aparelhos com várias antenas, são chamadas aranhas. Essas aranhas são colocadas no veículo, elas são muito simples de serem instaladas, elas são apenas conectadas na bateria dos caminhões. Tá lá, ó, lá no alto do vídeo lá, tem uma e aqui embaixo tem mais 2.
Essas aranhas, essas perninhas são antenas, aquela de cima bloqueia o rastreador e essa de baixo bloqueia o telefone. Ou seja, o caminhão, ao ser roubado, é instalado essa aranha na cabine do caminhão e aí esse bloqueador faz com que o rastreador não mande mais a localização. O que aconteceu nesse caso? Foi colocado o bloqueador, mas havia um segundo rastreador na carroceria do caminhão. A empresa acostumada com as ações dos piratas do asfalto. E aí, Nadres, você vai contar como é que funciona? Todo mundo já sabe. Hoje em dia existe rastreador na carroceria e existe rastreador também na cabine. E foi isso que fez com que a polícia localizasse o veículo que estava sendo descarregado aqui no Jardim Alvorada, onde os policiais tiveram acesso ao local preciso onde as mercadorias eram levadas a essa residência. O Jota já está de volta com a gente. Eu vi que deu uma travada lá, chefe. Assim que ele estiver com a gente, só para a gente confirmar se essas ações e se essa ação do ônibus que a gente mostrou, a gente tem envolvimento com essa quadrilha. Já já o Jota está de volta com a gente, então, e a gente atualiza as informações da prisão dessa quadrilha, tá bom? E principalmente é lamentável quando você